Boa tarde. Hoje, quinta-feira, 30 de janeiro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Chuva congestiona principais vias da capital. 2 crimes em 3 horas no Planalto, bairro da capital. Governo decreta corte no ponto dos grevistas da educação. Sindicato dos professores diz que governo não tem base legal para decretar o corte no ponto. Problemas na telefonia móvel brasileira são um dos motivos que tem preocupado o mercado para a Copa. Verão mais quente das últimas décadas fez o consumo de energia elétrica bater recorde no país. O vereador Jorge Câmara, do PCdoB, foi entrevistado desta quinta-feira. Agora no RN Acontece. As principais vias de Natal ficaram congestionadas na manhã desta quinta-feira por causa das chuvas. A repórter Gerlane Lima nos dá mais informações. As chuvas que caíram em Natal desde a noite de ontem causaram transtornos em várias vias que ficaram congestionadas. Trânsito lento era o cenário da cidade na manhã desta quinta-feira. Na Avenida Salgado Filho, próximo ao cruzamento com a Mintas Barros, o problema já é crônico. A água se acumula e cobre o canteiro central. Os motoristas precisam trafegar pelo trecho à esquerda. O problema se repete na Ribeira, nas imediações da Igreja Bom Jesus. Os motoristas nem arriscam passar pelo local, que fica totalmente alagado. De acordo com o meteorologista da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Alexandre Santos, o tempo vai continuar chuvoso até domingo, com diminuição de concentração. Na tarde de hoje, as chuvas devem se espalhar pelas regiões de Caicó e Apodi. Desde ontem até as 9 horas desta quinta-feira, já choveu 57,8 milímetros, mais que o esperado para o mês de janeiro, quando o normal é de 40 milímetros. A polícia registrou 2 mortes no intervalo de 3 horas no bairro Planalto, em Natal. As mortes ocorreram na noite de ontem, nas ruas Cafarnaum e Jardim do Éden. E pela dinâmica dos crimes, a polícia suspeita que os assassinatos tenham sido cometidos pelas mesmas pessoas. A primeira vítima foi Wanderson Marques Melo, de 25 anos. O jovem foi baleado enquanto seguia de bicicleta. Wanderson chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu a caminho do hospital. O crime ocorreu por volta das 8 da noite. Por volta das 11 da noite, a polícia registrou o segundo homicídio. Denis dos Santos Varela, de 30 anos, caminhava pelas proximidades do Beco da Fumaça, na rua Jardim do Éden, quando foi surpreendido por 2 homens. Foram vários tiros e Denis morreu na hora. A vítima fatal tinha passagem pela polícia. Não há pistas sobre os criminosos da noite de ontem no bairro Planalto. O usuário de drogas é executado em Parnamirim. A polícia suspeita que Pierre Anderson Oliveira Nascimento, de 25 anos, morreu por conta da dívida com traficantes. O homem foi morto na noite de ontem com vários tiros, principalmente na cabeça. De acordo com a mãe de Pierre, ele era usuário de drogas há mais de 10 anos e já tinha sido preso por roubo. A mãe também contou que já havia sido agredida por ele durante uma crise de abstinência e que esperava por este fim trágico do filho. Um dia depois da denúncia de ônibus clandestinos que fazem viagens de São Paulo ao Nordeste, feita pela Rede Bandeirantes, as portas das garagens não foram abertas. Alguns veículos foram apenas postos a postos de combustíveis e somente seguiu viagem. Um deles seguiu viagem. A reportagem é de Rodrigo Hidalgo. Portões fechados e nenhum funcionário na rua, mas nada de fiscalização. Foi assim durante todo o dia nas principais garagens de ônibus clandestinos que partem diariamente de São Paulo com destino ao Nordeste. Poucos ônibus saíram para abastecer e apenas um seguiu viagem com passageiros. Ontem, o Jornal da Band denunciou essas empresas de transporte clandestino que se aproveitam da fiscalização precária. Os passageiros abrem mão da segurança e do conforto para pagar metade do preço da passagem cobrada pelas viações autorizadas. Teresina. Ó, tem o clandestino e tem o não clandestino. Qual que você vai querer? Mais barato, né? Mais barato, então essa que ela está esperando. A fiscalização é feita pela ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Mas mesmo quando apreendidos, os ônibus ilegais
ilegais costumam voltar para as ruas horas depois com o pagamento de uma multa de R$5.000. Essa semana, o órgão federal decidiu fazer uma fiscalização de 4 dias aqui na rodovia Fernão Dias, bem perto da divisa de São Paulo com Minas Gerais. Apenas um ônibus clandestino foi apreendido. Isso porque as empresas ilegais são unidas e a informação sobre a Blitz se espalhou rapidamente, fazendo com que os clandestinos buscassem rotas alternativas. Na hora de brigar por passageiro, eles são separados, mas na hora de escapar da fiscalização, eles se unem numa rede de comunicação. Hoje, 2 ônibus regularizados foram apreendidos porque estavam em uma rota não autorizada. E viajando com meu neto, a mãe lá esperando e a gente aqui parado. A culpa não são nossa, dos passageiros. Que é carro velho, carro quebrado, esse sofrimento direto. Mas lá para nós só tem essa linha. Nesses casos, cabe à empresa clandestina ou legal arcar com o transporte dos passageiros até o destino final. A Secretaria Estadual de Educação determinou o corte do ponto dos professores em greve aqui no estado do Rio Grande do Norte. A paralisação está no seu 2º dia. A coordenadora do SINT, Sindicato dos Trabalhadores de Educação, Fátima Cardoso, disse que a medida do governo não altera o movimento de greve. Ela falou hoje a mim, no meu programa, na 96 FM, o Jornal 96, que o governo não tem base legal para decretar o corte do ponto e que a atual gestão já perdeu na justiça quando tentou cortar o ponto em outras ocasiões. O SINT deu 10 dias para o governo atender as principais reivindicações da categoria, pagar o terço de férias no próximo pagamento e reajustar o piso salarial em fevereiro, com retroativo a janeiro. Fátima Cardoso disse ainda que 80% dos professores da rede estadual aderiram à greve. O governo fala que o movimento está fraco e não conta com a adesão de professores do interior do estado. E vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira, 30 de janeiro. A Tribuna do Norte dá aqui na manchete principal um assunto que foi tratado ontem aqui no RN Acontece. O Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte começa o ano com um déficit de 40 milhões de reais. Este é o déficit mensal na Previdência Estadual, e que aumentou de 8 milhões em janeiro de 2011 para 40 milhões este mês. Foi o assunto tratado ontem aqui com o presidente do IPERN, na minha entrevista, José Marlúcio Diógenes de Paiva. E o Novo Jornal traz aqui na sua manchete principal: em greve, mas com 91% de reajuste. Sobre a greve dos professores, aqui o destaque do Novo Jornal: o governo determina corte no ponto dos professores grevistas e secretário adjunto ressalta que nos últimos 3 anos a categoria obteve 91,5% de aumento salarial. É o destaque dos jornais aqui em Natal. E em Mossoró, o moçoroense estampa na manchete principal: o governo decide cortar ponto dos grevistas da educação. A Secretaria Estadual de Educação decidiu ontem cortar o ponto dos grevistas dos sindicatos trabalhadores em educação pública do Rio Grande do Norte. Em nota oficial, na tarde do primeiro dia de paralisações dos educadores, a Secretaria criticou os grevistas e afirmou não haver motivo para a suspensão das atividades. O jornal, de fato, diz na manchete principal: Diretoria Regional de Educação afirma que Mossoró não aderiu à greve. A Gazeta do Oeste destaca na manchete principal: gestores protestam com fechamento de prefeituras. Prefeitos de todo o país, vão promover no dia 11 de abril, em todas as capitais, manifestações de protesto contra a crise financeira que afeta os municípios. As mobilizações ficarão a cargo das federações e associações estaduais de municípios e prefeitos, sob a coordenação da Confederação Nacional dos Municípios. E nesta quinta-feira, 30 de janeiro, o portal de notícias No Minuto destaca: termina a segunda fase de venda de ingressos para a Copa. De acordo com a FIFA, foram solicitados mais de 3 milhões de ingressos para os Jogos do Brasil. Desse total, mais de 700 mil foram do exterior. Também é destaque no Minuto: Defesa Civil promove ação de orientação aos moradores e turistas de Ponta Negra. O objetivo é mapear toda a área que compreende o calçadão da praia e orientar os banhistas a terem cuidado e atenção com relação aos trechos que estão em obras. Também é destaque no Minuto: Secretaria de Mobilidade Urbana disponibiliza curso de inglês para taxistas. A ideia é proporcionar aos participantes conhecimentos básicos da língua inglesa
tão necessária para a comunicação com o turista que chega à cidade. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Olha, na hora de fazer um plano de saúde para a sua família, invista no plano que investe em você. O Apvida já conta com a maior estrutura em assistência médica em todo o Nordeste e também no Norte. E não para de crescer. Faça a escolha de mais de 2.400.000 pessoas e aproveite toda a tecnologia, segurança, qualidade para manter sua saúde sempre em alta, hein? E tudo isso por um preço bem pequeno. Ligue agora mesmo para o 3220-5021. Eu vou repetir, 3220-5021 e garanta seu plano, hein? Apvida, saúde ao seu alcance. Veja a seguir, problemas na telefonia móvel brasileira são um dos motivos que tem preocupado o mercado para a Copa. Verão mais quente das últimas décadas fez o consumo de energia elétrica bater recorde no país, hein? Eu volto em instantes. O RN acontece. O verão mais quente das últimas décadas fez o consumo de energia elétrica bater recorde no país. Apesar do aumento da demanda e da escassez de chuva em várias regiões do Brasil, as companhias de energia afirmam que não há risco de desabastecimento. A reportagem é de Marina Machado. Rosana tentou passar o verão usando um climatizador de ar e até recorreu ao bom e velho leque. Eu transpiro demais, eu precisava me refrescar. Com tanto calor, ela resolveu investir num ar-condicionado portátil. Se eu soubesse, eu tinha comprado há muitos anos atrás. Foi uma das melhores aquisições que eu fiz. Ficar com o ar-condicionado ligado o dia todo pode sair caro para o bolso. Mas depois do almoço, lá pelas 2, 3 horas da tarde, quando o calor está muito forte, mesmo quem quer economizar acaba se rendendo ao ventinho gelado. O aumento no consumo antecipou o período de pico de gasto de energia no país. Era das 6 horas da tarde às 8 da noite e agora começa às 2 da tarde e vai até às 3h30. O presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica diz que os paulistas bateram um recorde de consumo. O equivalente a 1,3 vezes o consumo de todo o país da Argentina, em razão desse aumento na média da temperatura de 3 graus. Na empresa onde Caroline trabalha, todas as salas têm ar-condicionado. São 9 aparelhos funcionando ao mesmo tempo e a toda potência. É claro que o conforto tem um preço. R$435. Isso referente ao mês de dezembro, né? Porque a conta de janeiro ainda não chegou. A conta de janeiro deve bater uns R$600. Por causa da falta de chuva, rios e reservatórios de hidrelétricas estão num nível abaixo do normal. Mas não há risco ainda de crise no abastecimento. Temos energia suficiente, uma vez que temos aí uma série de usinas de reserva, usinas térmicas. Agora, a questão é o preço que vai se pagar por isso. Mesmo que a conta fique maior, ninguém quer abrir mão do ar-condicionado. O jeito de conseguir motivar o pessoal é colocar ar-condicionado. Um amigo meu falou assim, você não viu a conta chegar? Eu falei, não paga meu conforto. Problemas na telefonia móvel brasileira são um dos motivos que tem preocupado o mercado para a Copa 2014. Em alguns casos, é impossível usar o celular até para fazer uma simples ligação. A reportagem é de Rayane Guedes. Nem sempre ter um telefone celular é sinônimo de conseguir se comunicar à distância. Ligo para a pessoa da caixa postal, rede ocupada, não consegue efetuar a chamada. Eu fico sem fazer chamada, entendeu? Tento ligar para outra pessoa e não consigo. Você liga, sempre tá dando fora de área o telefone da pessoa. Aí depois, quando volta a ligação a falar com a pessoa não, o celular tá normal, não tava desligado. Falha a ligação, fica difícil completar. São 271 milhões de celulares em todo o país, mais de um por habitante. Quando muita gente está conectada numa mesma região, a rede congestiona. Na medida que há um plano de venda usado, uma quantidade maior de pessoas adere àquele sistema e nem sempre a operadora dimensiona a expansão da sua canalização adequadamente
exatamente a quantidade de novos usuários que ela ganha. A preocupação agora é com a Copa do Mundo, quando milhares de turistas vão se juntar aos brasileiros para assistir aos jogos. Nos estádios vai haver grandes concentrações de torcedores. As próprias operadoras admitem que houve falhas de comunicação durante a Copa das Confederações no ano passado. Nós viemos até a Arena das Dunas fazer um teste. Eu peguei o meu aparelho celular e tentei ligar para um número fixo. Eu consegui completar a ligação, mas quem precisou ligar para o meu aparelho durante todo o tempo em que eu passei aqui falou com a caixa postal. As companhias de telefonia sabem que vão ter a imagem arranhada se houver problemas durante os jogos. Um levantamento do Sinditele Brasil, que representa as operadoras, revela que nos estádios do Itaquerão, em São Paulo, e na Arena da Baixada, em Curitiba, a implantação das redes de celulares ainda não foi iniciada. Já em Natal, elas devem ser concluídas até o dia 15 de maio. Todas as operadoras de celular vão usar o mesmo sistema de antenas distribuído dentro da Arena das Dunas. Com isso, a pessoa que vai falar dentro do estádio não vai depender das torres que estão fora do estádio. As empresas de telefonia têm liderado o ranking de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. O Ministério Público também tem recebido denúncias sobre a má qualidade do serviço. O primeiro passo é procurar a própria operadora para reclamar, se não resolver, ele procura os órgãos de defesa do consumidor. Pode procurar a Agência Nacional de Telecomunicações, procurar PROCON, Ministério Público, se verificar que são problemas de dimensão coletiva. As operadoras de celular que atuam aqui no estado do Rio Grande do Norte já estão com a imagem arranhada. Elas estão sendo cobradas a todo tempo para melhorar os serviços, fazer os investimentos, espalhar antenas. É por isso que o PROCON estadual está preparando uma ação civil pública para suspender a venda de novas linhas e de novos chips das 4 operadoras que atuam no Rio Grande do Norte. E com relação ao sinal de celular na Arena das Dunas, no último final de semana, muita gente tentou usar o celular e não conseguiu. O Tribunal Superior Eleitoral já recebeu 29 solicitações de registro de pesquisas eleitorais feitas por empresas e entidades especializadas nesse tipo de serviço. Deste total, 6 pedidos são para levantamentos de âmbito nacional e 23 para pesquisas sobre eleições estaduais. Nenhuma solicitação foi de institutos do Rio Grande do Norte neste mês de janeiro. Eleições 2014... Vilma de Faria já engabelou Henrique Eduardo Alves em várias ocasiões. Eu lembro de pelo menos 2 ocasiões. Em 92, quando ela lançou o poste Aldo Tinoco para prefeito de Natal e derrotou Henrique. E em 2002, quando ela própria saiu candidata ao governo depois de cozinhar Henrique durante quase todo o mandato do então governador Garibaldi Filho. Naquela ocasião, Henrique almejava ser candidato ao governo do estado. Agora, em 2014, Vilma pode estar urdindo uma nova situação para engabelar novamente Henrique Eduardo Alves. Vilma tem jogado duplo nessa fase pré-eleitoral. Ela diz que pode ser candidata ao Senado e também fala em disputar o governo do estado. Vilma quer o sossego do Senado, esta é a minha impressão, mas pode ser obrigada a disputar o governo. Este é o desejo do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo PSB. Vilma tem dito que Eduardo dá liberdade para o PSB Potiguar, do Rio Grande do Norte, escolha seu caminho, independente do palanque nacional. Não é bem assim. As últimas notícias dão conta que emissários do governador pernambucano têm pressionado Vilma a disputar o governo. Ela ainda analisa o quadro. Não é à toa que Vilma gosta de ser chamada de guerreira. Ela adora mandar, tem afinidade com o executivo, foi prefeita várias vezes de Natal, foi governadora 2 vezes. Apesar da coragem que sempre demonstrou em sua carreira política, ela anda com medo de perder mais uma eleição majoritária. Até hoje, Vilma não engoliu direito a derrota que sofreu para o Senado na última eleição, perdendo para José Agripino e Garibaldi Filho. Na eleição de outubro, ela pretende reduzir os riscos de derrota. Aliás, todo político
né, gostaria de reduzir os riscos de uma eleição. Por isso, ela anda com medo de enfrentar Fátima Bezerra no confronto do Senado e teme disputar com Garibaldi Filho se optar pelo governo. Se o ministro Garibaldi Filho, ministro da Previdência, não se desincompatibilizar no dia 8 de abril, 6 meses antes do pleito, como manda a lei eleitoral, Vilma engrossa o pescoço para exigir o que quiser do PMDB. E a vaga do Senado fica à disposição dela. Mas Vilma já avisou que não vai disputar o Senado contra Fátima Bezerra. Ela mandou Henrique Alves resolver o problema com o PT. Com Fátima na disputa pelo Senado, Vilma já disse a Henrique que, nesta situação, vai disputar o governo. E sem Garibaldi pela frente, Vilma não tem medo de concorrer ao governo contra Fernando Bezerra ou contra Henrique Eduardo Alves, que dá a impressão de armar o jogo eleitoral em favor dele próprio. Muita gente acredita que Henrique é o candidato do PMDB. Portanto, a data de 8 de abril, prazo final das desincompatibilizações, que é aquela data, aquela obrigação que o político que ocupa cargo público, ministro, secretário, tem que se afastar do cargo para poder concorrer às eleições, né? Essa palavra grande, desincompatibilização, ela significa isso. Essa data é crucial para Henrique Eduardo e para Vilma de Faria, aliás, para todos desta eleição. Está todo mundo esperando o candidato do PMDB. Na última reunião do PMDB e o PT, na sexta-feira passada, alguém lembrou a Henrique o risco de Vilma disputar o governo contra ele ou Fernando Bezerra. O presidente da Câmara dos Deputados não pensou duas vezes e falou na frente de Garibaldi. Aí a gente lança Garibaldi para o governo. O ministro da Previdência ficou apenas escutando a conversa. Então, anote aí no seu calendário. 8 de abril, data final da desincompatibilização. O ministro Aldo Rebelo está em Natal nesta quinta-feira para discutir o planejamento operacional da Copa 2014. Mobilidade, turismo, saúde e limpeza entraram na pauta da reunião. A reportagem é de Rayane Guedes. Natal é a primeira cidade sede da Copa do Mundo de 2014 a receber a reunião operacional entre governo estadual e federal. Entre a manhã e a tarde desta quinta-feira, o ministro Aldo Rebelo e autoridades vão debater desde a recepção de turistas e delegações até soluções de limpeza durante a competição. Esses planos operacionais, as reuniões examinam a execução dos planos operacionais, ou seja, tudo aquilo que demandar serviço público, transporte, aeroporto, porto, segurança, saúde, mobilidade, o governo federal, o governo do estado e a prefeitura integram as suas equipes e os seus serviços. Entre os mais diversos assuntos a serem abordados, a segurança ganhou destaque, principalmente devido aos riscos de manifestações. Durante a manhã, o ministro visitou o Centro Integrado de Operações, o CIOSP. O espaço recebeu investimentos do governo federal. Vai receber mais 370 câmaras com todas as condições de modernidade, de segurança, e já foi mostrado, inclusive, ao ministro, à imprensa, já em pleno funcionamento, com o pessoal treinado, capacitado. Então, isso já é um bom legado. Funcionando dentro da Escola de Governo, o CIOSP será o maior de todos os centros de segurança, entre as sedes do Mundial de Futebol. São 1.000 metros quadrados, com call center e 2 video walls, que englobam as imagens captadas pelas 30 câmeras espalhadas pelo entorno da arena. Nos telões, as imagens do público e dos acessos garantem um monitoramento à distância 24 horas por dia. Era bom que esse Big Brother aí que foi mostrado na reportagem também servisse para diminuir os índices de violência aqui no estado do Rio Grande do Norte. Não só para a Copa aí, toda essa estrutura que está sendo montada para a Copa, mas o dia a dia do cidadão na capital.
No próximo bloco, eu vou entrevistar o vereador de Natal, George Câmara, do PCdoB. As eleições deste ano e o Parlamento Comum da região metropolitana de Natal são assuntos da minha entrevista com ele. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O vereador George Câmara, do PCdoB, tem como bandeira de luta o Parlamento Comum da região metropolitana de Natal. O assunto foi tema de um fórum em Porto Alegre, realizado recentemente, e George Câmara estava lá. O vereador do PCdoB é o nosso entrevistado hoje. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde, telespectador. Como é que está essa discussão das regiões metropolitanas Brasil afora? Diógenes, felizmente está sendo muito bem recebida pelo conjunto das regiões metropolitanas do Brasil. Nesse fórum que se deu agora em Porto Alegre, né, aquele fórum social mundial, agora é o fórum social temático. Pegou 3 temas centrais nas sociedades, né, modernas, que é a questão da crise capitalista, a democracia e a justiça social e ambiental. E no tema democracia nos convidaram, a partir de uma contribuição da Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana, que é a FRENAVRU, junto com a União de Vereadores do Brasil, essa parceria também com os legislativos municipais, né, com os coordenadores do evento, e inseriram esse tema dos parlamentos comuns, a visão dos vereadores no contexto metropolitano, para inclusive junto com os prefeitos, com pensadores das cidades, poderem encontrar soluções que venham tratar dos problemas de interesse comum da coletividade. E eu estou aqui até com o tema da sua palestra aqui, né, que foi proposta pela Câmara Municipal de Porto Alegre, a experiência do Parlamento Comum da região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O que é que você disse lá para o pessoal, para os gaúchos principalmente? Essa busca de você agir, né, é evidente que se você quiser uma associação para defender um gabinete digno para o vereador, tal, isso se dá no âmbito de uma associação de vereadores. No nosso caso é como a Câmara interage com a sociedade, é suprainstitucional. Como você tratar, por exemplo, se tem uma lei em Natal que preserva o rio Pitimbu, que é fundamental para fornecer água potável para o consumo humano em Natal, e por exemplo, esse rio é preservado em Parnamirim, em Natal, mas ele não é em Macaíba, uma hipótese, né, assim, aleatória. Então você procura fazer uma lei em Macaíba, a partir da experiência de Parnamirim, para preservar também aquele manancial, para que ele não chegue degradado já no território de Parnamirim. Então, é uma ação comum, integrada, né, integrada, né, em prol da coletividade, porque o artigo 25 da Constituição, ele trata disso. As funções públicas de interesse comum da cidade que virou metrópole, né, que a sua mancha urbana cresceu para além dos seus municípios, dos seus limites físico-territoriais. Então, como é que você vai tratar, por exemplo, de questões, por exemplo, o plano de drenagem em Igapó, que não leva em conta que Jardim Lola faz parte de Natal, enquanto mancha urbana, mas faz parte institucionalmente de território de São Gonçalo, tem que ter uma ação integrada, não só na drenagem, como no transporte, como em várias questões, para um bom atendimento às políticas públicas, porque as cidades viraram, né, a sua periferia viraram, assim, dormitórios da cidade vizinha, da cidade núcleo. Então, em função disso, como o vereador, que é o se dos poderes, o legislativo é o mais próximo da sociedade pelo seu caráter plural, né, representa vários segmentos que muitas vezes não estão no executivo e seguramente não estão no judiciário, então o legislativo ele tem mais sensibilidade para tratar dessas questões. E dos legislativos, a nível de federação, o do município, que é o vereador, está mais próximo, é o para-choque da sociedade, é quem antes de falar com o prefeito fala com o vereador. Então, por isso, ele está ungido pela legitimidade do voto para tratar dessas questões, quando realmente se debruçar sobre isso. Nós temos experiência de 13 anos aqui no Rio Grande do Norte, o Parlamento Comum da região metropolitana de Natal, e está sendo absorvido pelas demais capitais brasileiras. Aí eu lhe pergunto, onde a coisa funciona melhor? Porque a impressão que a gente tem é que em alguns lugares, não sei se aqui no Rio Grande do Norte, esse tema não é levado a sério, Jorge. Onde funciona bem e qual é a ideia que você tem do funcionamento do Parlamento Comum aqui? Jorge, muito bem oportuno esse seu questionamento, porque, veja só, tem as particularidades locais, mas um traço geral é que está todo mundo muito parecido. Nesse estudo que a Tânia Bacelar com a professora Livramento fizeram em 2007, 2008 e 2009... Economista Tânia Bacelar, que foi da Sudene, né, pernambucana. Nós dirigimos a região metropolitana no momento em que ela fez aquele plano estratégico sustentável para a região metropolitana, em que ele caracterizava Natal, que de repente eu abordei na minha palestra lá, também se aplica às demais capitais, às regiões metropolitanas. Do ponto de vista físico-territorial ambiental, frágil. Ocupações de áreas degradadas e tal. Do ponto de vista socioeconômico, desigual.
E aí, para acabar de completar o inferno, do ponto de vista político e institucional, desarticulado. Essa realidade aqui ou no geral? Aplica no geral, com seus traços particulares de cada região, de Recife, de Porto Alegre, de Curitiba, mas no geral, um pouco essa caracterização se aplica ao conjunto das 27, 28 regiões metropolitanas brasileiras. Frágil, desigual e desarticulado. Então, esse traço faz com que você tenha realmente muitas dificuldades, porque o grau de consciência metropolitana ainda é pouco difundido, pouco absorvido pelos prefeitos, pelos vereadores, pela comunidade em geral. Então, nós temos uma experiência importante aqui, que infelizmente, enquanto o Brasil desperta para fazer algo parecido aqui, nós temos o vereador com direito a voz e voto no Conselho Metropolitano, mas o Conselho Metropolitano, que reúne as 11 prefeituras da Grande Natal, o Governo do Estado, o Parlamento Comum e a Assembleia Legislativa, está há quase 4 anos, vai fazer em abril, sem se reunir. Você falou que a região metropolitana de Natal tem seu parlamento há 13 anos. Me cite um ponto que houve avanço por conta do trabalho do parlamento. Integrado com outras regiões, você tem essa conquista que foi a telefonia fixa, considerando como conurbada, das áreas todas, mesmo não conurbadas, a partir da condição homogênea de aglomerado urbano, elas estão, enquanto região metropolitana, com um pulso local a partir de 2011, de janeiro, fruto desse trabalho que hoje 38 regiões metropolitanas do Brasil, não só as das capitais, mas as demais, conseguiram essa conquista com 68 milhões de beneficiados. É o pulso local, por exemplo, de São José de Mipibu a Ceará-Mirim, a Macharanguape agora. Foi uma resolução da Anatel em janeiro de 2011, fruto dessas lutas. Além disso, o que é que poderíamos destacar? Você tem algumas coisas integradas, por exemplo, o consórcio metropolitano, que envolve a questão do SAMU, é um ganho importante, que também tem um braço do Ministério da Saúde, como também essa questão dos aterros sanitários, as orientações de que você não pode ter um aterrinho para cada município, você tem que ter uma visão integrada. Então, mas ainda falta muito a se avançar no transporte, no próprio saneamento básico. Está faltando se avançar e eu acho que era uma contribuição que você teria a partir da reunião do Conselho Metropolitano, colocando a agenda metropolitana, que foi inclusive objeto de um seminário recente do Parlamento Comum. E hoje, qual é a grande preocupação do Parlamento Comum na região metropolitana de Natal? É criar essa agenda metropolitana, fazer com que essa agenda seja tratada, porque os problemas existem. O povo foi para as ruas, inclusive, questionando o modelo de cidades que está absolutamente esgotado. Então, como vai tratar isso, né? Aliás, muitos temas foram tratados nas manifestações de junho. Não tem dúvida. E todos eles rebatem exatamente a qualidade nesse do serviço, modelo de cidade, entendeu? Essa cidade está absolutamente esgotada, esse modelo. Tá, então, agora... O Parlamento Comum quer contribuir para fazer essa agenda metropolitana e tratar com os 11 prefeitos e o governo do Estado essa problemática. E dentro desta agenda metropolitana, o que é que se destaca hoje? O que é que você pode destacar? Eu diria que essa questão da construção da agenda, mas como a Frente Nacional de Vereadores pela Reforma Urbana está absorvendo essa batalha, então nós queremos instalar os parlamentos comuns pelo menos nas 28 regiões metropolitanas brasileiras, das capitais, né? E já tem Recife, já tem outras capitais que estão discutindo. Hoje Porto Alegre já dá passos, né, significativos nesse... Você falou de telefonia, aterro sanitário, você falou na ação integrada do SAMU, mas eu lhe pergunto, insisto, qual o tema, qual o assunto, o problema... Eu vou lhe dar um exemplo. Que vamos pegar urgente aqui, mobilidade urbana, que tem prazo para que os municípios integrantes da região metropolitana façam até 2015 os seus planos municipais de mobilidade urbana e acessibilidade. E aí nós corremos o risco de fazer um plano perfeito em Natal, outro em Parnamirim, outro em Macaíba, outro em Ceará-Mirim, outro em Extremóis, e na hora deles dialogarem entre si, você ter realmente gargalos que venham dificultar a implementação. E a coisa não funciona, né? Se não for feito, inclusive, já com a janela aberta para dialogar com o município vizinho. Como é que Natal vai fazer um plano de mobilidade urbana, e Parnamirim também, e não se abre uma janela de diálogo no próprio processo de elaboração? Aí você tem que entrar as duas câmaras, as duas prefeituras, envolvendo também outros municípios. Então, esse como o plano municipal de saneamento básico, precisa levar em consideração também essa integração, que a vida colocou, mas que os gestores não se aperceberam desse desafio ainda. E como é que a coisa funciona? Você se reúne uma vez por mês? Qual é o local de reunião? Olha, o Parlamento Comum, itinerante? Ele é itinerante, né? Ele é muito democrático. Na verdade, o Parlamento Comum, ele pega os vereadores das 11 cidades que compõem a região metropolitana. Todos os vereadores? Não são representantes de cada Câmara, não, são todos. O colegiado pleno, não é? Ele reúne os 154 vereadores de Macharanguape a São José de Mipibu. Dos 11 municípios da região metropolitana, né? Claro que para dar mais agilidade, ele se reúne semestralmente. Para dar mais agilidade, você tem o colégio de comissões. Cada presidente de Câmara designa uma comissão de 5 e nomeia e encaminha para nós do Parlamento Comum. E aí nós ficamos com 55 vereadores, né, nas 11 comissões compostas por 5 vereadores por cada Câmara. Quem preside isso? Bom, aí
Nesses 55, você tem um deles formando a mesa diretora. São 11 da mesa diretora. Atualmente, nós estamos presidindo, mas a ideia é descentralizar para fazer também outros municípios participarem a nível decisório. E nós fazemos rotatividade. Se vai ter uma reunião em Macaíba, quem preside a reunião é o presidente da Câmara de Macaíba. Para prestigiar. Para prestigiar o foco local. Nesse momento final da entrevista, qual é o rumo do PCdoB na eleição estadual? Rapaz, eu estava vendo lá em Porto Alegre um recado de um ouvinte seu, que é Marco Dionísio, né? O advogado Marco Dionísio. Meu colega de universidade, ele dizendo que a sucessão do Rio Grande do Norte ele explicou pelo aparelho digestivo. Como assim? Tá uma desinteria de nomes e uma prisão de vento de ideias. Mas eu liguei para ele, você me autoriza a falar isso? Ele disse, diga de ordem que eu inclusive extraí essa conclusão dos textos que eu tenho assistido. E como é que o PCdoB se coloca nessa diarreia de nomes aí? Buscando contribuir com as ideias, né? O PCdoB está elaborando, inclusive, um ciclo de seminários internos, tratando da questão dos potenciais do Rio Grande do Norte, seus problemas, para que a gente possa realmente, nas eleições, discutir a partir de ideias e formatar na busca de construir, a partir da reeleição da presidente Dilma, avançar nesse processo com maior celeridade. Já tive Dilma, rapidinho, só tem um minuto, aqui já tem um rumo definido? Aqui nós estamos conversando com os partidos da base aliada. Temos conversa marcada, inclusive, com o PT, né? O próprio PSB, apesar de ter uma outra candidatura federal, nós estamos tratando também por ser um aliado em potencial nesse processo, mas que a gente considera esse entrave, e buscando conversar a partir desse núcleo mais histórico, mais comprometido com as mudanças no Brasil, para que a gente possa realmente fazer avançar. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do vereador Jorge Câmara. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é um prazer no nosso programa. Gostei da história da diarreia. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal No Minuto. Gostaria de mandar um abraço para a Nelly Medeiros, um abraço também para Alain Oliveira, um abraço também para Antônio Gonçalves da Tributação do Estado. Turma que acompanha nosso noticiário todos os dias. Até amanhã, aqui na Band.